Olá, turma! Mais uma aula, mais um dia com vocês. Que legal! Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente tem vídeos para assistir e também temos a nossa apostila, né? Paramos lá na apostila na página 2, a gente vai começar hoje a apostila na página 3. E na nossa segunda aula nós temos 2 vídeos. Tá bom? Os vídeos vão entrar em horários diferenciados na nossa plataforma e eu gostaria que vocês deixassem comentários abaixo do vídeo, o que vocês entenderam, como vocês viram esse vídeo, para a gente poder fazer uma interação, ok? Então, o primeiro vídeo ele vem falando, né, a história da educação no Brasil, aula 18, Paulo Freire e a sua proposta no ensino para jovem, e o segundo vídeo fala sobre o currículo da cidade, educação de jovens e adultos, língua portuguesa, tá? Então, são esses 2 vídeos que vão entrar na plataforma, além deste que você já está assistindo, que é sobre a nossa apostila. Então, vamos lá dar início, lá na página 3, vem falando assim, ó, o papel do professor na educação de jovens e adultos. Gente, falando sobre educação de jovens e adultos, como a gente já comentou na nossa primeira aula, né? Que a gente, como educador, a gente tem que ser aquela pessoa que vai intervir, que vai ali, ó, tá manuseando, vendo qual a melhor forma de fazer com que aprenda, né? Esse aluno aprenda e de melhor forma absorvê-lo para que ele não desista no meio do caminho desse percurso de concluir o ensino que ele já desistiu lá atrás. Então, ele está retornando. E quando uma pessoa ela retorna, ela já retorna com algum pezinho lá atrás, como, por exemplo, eu não consigo, eu não estou muito velho para isso, ou então, eu estou cansado, eu venho do trabalho, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo porque em casa eu tenho que dar conta de casa, de marido, de filho, enfim. Então, a gente, como educador, a gente precisa ter uma proposta pedagógica muito boa, recursos pedagógicos muito bons, para que a gente possa aprender essa atenção desse aluno e fazer com que esse aluno cada dia mais tenha a vontade de estar, né? De estar ali, de cada vez mais aprender, tá? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa leitura. Então, vem falando o papel do professor em educação de jovens e adultos. Paulo Freire, em sua obra Visando a Libertação, dá um significado especial a essas relações professor-aluno. Para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de jovens e adultos demanda entre educadores e educando uma relação de autêntico diálogo. Então, ou seja, diante dessa educação de jovens e adultos para que o bolo saia perfeito, né? Para que o bolo cresça, tem que ter um bom fermento. E esse bom fermento é esse diálogo, onde o professor ele vai dar voz para o seu aluno e ele vai aprender a ouvir aquilo que o aluno tem para dizer e mediante daquilo que o aluno traz para a sala de aula, dessa vivência dele, desse aprendizado que ele já tem de vida, ele construa um novo saber, né, diante do que ele tem proposto para o aluno, para ele aprender. Então, o papel do professor é destacar a curiosidade, indagar a realidade e problematizar. Ou seja, transformar os obstáculos em dados de reflexão para entender o processo educativo. Que com qualquer faceta do social, então, estão relacionados em um tempo, a sua história e o seu espaço. Ou seja, o aluno, ele precisa ser aguçado. Nós, como professores, como educadores, nós precisamos aguçar o que tem de melhor dentro desse aluno, fazer com que ele entenda que ele pode contribuir, sim, que ele pode pesquisar, que ele pode fazer daquilo que a gente está apresentando para ele, daquela matéria, daquele estudo, um grande conhecimento para ele, para a vida dele, para a vida pessoal dele, que isso vai melhorar a vida dele. Então, vamos lá, continuando.
Nesse sentido, como alerta Fonseca 2015, é fundamental que os professores conheçam os saberes e as habilidades que os alunos desenvolvem em função do seu trabalho do dia a dia, no seu cotidiano. Assim, cada vez mais, o professor de EJA tem de lidar com as várias situações, as especificidades socioeconômicas do seu aluno, a baixa autoestima decorrente da trajetória de desumanização, a questão de geracional, a diversidade cultural, a diversidade étnico-racial, os diferentes perspectivas dos alunos em relação à escola, as questões e os dilemas políticos e configurações do campo do EJA, como o espaço de direito do jovem adulto, principalmente dele dentro do trabalho. O jovem adulto, ele tem todo um amparo diante da lei que permite que ele saia mais cedo do serviço para ele chegar à escola, ou que o professor entenda que nesse dia ele não pode fazer a prova porque ele está de plantão, ele está trabalhando. Então existe, a lei, ela garante esse como que se diz, como que eu posso dizer para vocês, essa base, né, para que o aluno ele possa concluir os estudos, que ele não desista no meio do caminho, diante a esses percalços que vai acontecendo diante dessa trajetória dele, nesse retorno do ensino. A relação professor-aluno é fundamental. Ou seja, você precisa ter um bom relacionamento com o seu aluno, né? Tratá-lo como um ser humano, com todas as possibilidades que ele possa vir a ter, de conhecimento, de aprendizado. Então, é fundamental para o processo de conscientização, libertação e conhecimento. Quanto mais você tem uma fala com o seu aluno, mostrando para ele a importância desse aprendizado para a vida dele, quanto mais vínculo você tiver com esse aluno, mais você prende ele em sala de aula, né? Tem aquele jeito que as pessoas falam assim, ó, eu não gosto de matemática, mas às vezes você não gosta, não é da matemática, você não gosta do professor. Às vezes o professor ele não é legal. Aí você acaba desgostando da matéria. Às vezes você pega um professor legal e você fala assim, nossa, passei a gostar da matemática. Matemática muito legal, nossa, gosto muito, mas não é. Foi aquele professor que te levou a gostar daquela matéria. Porque mesmo que você não gostava lá atrás, você passa a gostar porque o professor é legal. Então a gente tem esse jeitinho de conquistar o nosso aluno quando a gente é maneiro, legal, maleável, né, na situação para com o aluno. O professor é o mediador e incentivador de cada aluno. Então, além de ser o mediador, né, de estar ali mediando, mostrando o caminho correto, eu ainda tenho que ser um incentivador. Incentivar esse aluno a todo momento a pesquisar, a entender, a buscar conhecimento. O bom relacionamento, preocupação e carinho com os alunos ajudam no seu desenvolvimento intelectual. Vou mostrar para vocês, assim, passar para vocês um pouquinho da minha experiência com a educação de jovens e adultos. Eu por muito tempo, trabalhei com educação de jovens e adultos e eu fui coordenadora, né, de um projeto social, onde tinha educação de jovens e adultos. E quando faltava um aluno, automaticamente eu deixava um bilhetinho, porque a nossa atuação era dentro de uma ação social. Então eu botava o nome do aluno, deixava um bilhetinho e colocava lá, senti muito a sua falta hoje. E deixava lá, então tinha uma caixinha, onde os alunos sempre iam lá ver os recadinhos que os professores, ou eu, né, ou outro coleguinha deixava, a gente chamava de caixa dourada. Então, quando eles chegavam lá e viam o nome deles, abriam e via que alguém sentiu minha falta. Então, isso também é muito importante, né? Quando alguém sente minha falta, eu também me faço presente. Então, eu não quero faltar, porque eu sei que tem alguém esperando por mim. Então, às vezes, são coisas bobas, né? Que pra gente fala assim, besteira, né? O professor nem vai sentir minha falta. Quem é a supervisora sentindo minha falta? Mas eu gostava de fazer isso e os meus professores também.
Então, eles se sentiam, assim, especiais, né? Alunos especiais. E nós formamos pessoas maravilhosas, né? Que são seres... Eu aprendi muito com eles. Então, às vezes, a gente acha que a gente vai ensinar e a gente acaba aprendendo muito mais. É só aí um detalhe para vocês pegarem a minha experiência um pouquinho, passando para vocês. Estágio e formação. O aluno da educação de jovens e adultos apresenta um acervo de experiências muito denso. Como eu falei, a gente às vezes acaba aprendendo mais do que ensinando. Em geral, são pessoas excluídas socialmente em processo de desigualdade escolar que os afastaram da escola e retiraram no processo profundo de alfabetismo. Tá difícil falar, gente, com esse aparelho. Encontramos jovens que ultrapassaram a idade estabelecida para o estudo diurno por sucessivas reprovações, por serem considerados problemáticos nos turnos matutino e vespertino, ou devido ao emprego e outras questões, solicitam ou são transferidos para o turno da noite. Muitos desses jovens sentem-se fracassados e, de certa forma, excluídos. Esse é um dos aspectos que geram alto índice de avanço escolares nesse período. Essa evasão escolar, ela realmente acontece mediante a isso, né? Muitas vezes esses alunos, eles reprovação todo ano, reprovam 1 ano, 2 anos, 3 anos e acabam desistindo ou passando para o turno da noite. O segundo, né, ele vem falando aqui, às vezes eles precisam sair para trabalhar e acabam largando os estudos. E com isso, né, ele vem aí nesse dilema, às vezes gravidez também, como eu falei para vocês. Muitas vezes eles deixam de ir à escola, né, elas deixam de ir à escola por estarem grávidas. E isso acaba criando uma bola, né, de neve. Então, vamos lá. Por serem considerados problemáticos nos turnos noturnos, né, muitas vezes eles acabam indo para o turno da noite por terem todos esses aspectos. E esse é um dos aspectos que geram alto índice de evasão escolar. Então, devido a todos esses processos que eu falei para vocês, eles acabam saindo da escola. Em contrapartida, estão os adultos idosos, empregados ou não. Alguns não tiveram ainda a possibilidade do emprego formal, enquanto outros estão aposentados. No que diz respeito às mulheres, algumas em período gestacional, né, também, ou porque estão cuidando de filho, acabam desistindo. Nesse contexto, há também os avós buscando uma nova expectativa de vida após décadas de exclusão e trabalho desqualificado, entre outras questões sociais. Então, aí a gente tem essas questões, né? Repetição, às vezes por precisar sair para trabalhar, né? Desistir da escola, às vezes porque não teve tempo na época dos estudos e agora tem uma idade mais avançada e estão retornando novamente aos estudos. E meninas, né, que na época estão grávidas e desistem, aí passam cuidando de filhos, depois de 10, 15 anos os filhos estão grandes, às vezes esperam os filhos casarem para retornar aos estudos. Então, vou lá na página 4, vem dizendo assim, ó, o grupo masculino tem apenas um aposentado por tempo de serviço, 3 ainda jovens, com idade de 18 a 20 anos, disseram não ter tido a possibilidade de emprego formal ainda. Encontramos 8 homens acima de 30 anos, todos eles trabalhando, 2 formalmente e 6 em empregos informais. Então, você vai ter uma turma mista, né, com pessoas jovens, com pessoas com mais de 30 anos e com pessoas idosas, né, acima de 60 anos ou de 50 anos. Tá? Então, a gente vai ter uma turma muito mista e com pensamento diferenciado, atitude diferenciada, comportamental, e a gente tem que aí, ó, se vira, né? Se vira nos 30. Observamos que as experiências difíceis são um ponto comum entre essas gerações, que ambas sofrem e sofreram graves problemas sociais,
gerando por desigualdade e exclusão. A característica desses alunos é buscar o letramento para dar sentido às questões básicas do cotidiano. Então, muitos deles vão buscar o letramento, muitos deles vão buscar conhecimento para que possa continuar no trabalho, né? Muitos voltam a estudar porque o próprio trabalho exija que ele vá buscar novamente os estudos, tá? Então, materiais didáticos em turma de jovens e adultos. Então, vamos entender quais seriam esses materiais. Todo o processo de aprendizagem voltado aos discentes de EJA deve ter como prioridade a contextualização da realidade, ou seja, que venha ser baseado diante da realidade do aluno, aquele que tem a vivência dele, o dia a dia. A adoção de estratégias de materiais didáticos condiz com os interesses e necessidades dos alunos e fundamental, pois, além de tornar a aula mais dinâmica, menos cansativa e mais interessante, possibilita que os estudantes pensem sobre as suas identidades e subjetividades. Ou seja, quando eu levo um material ao qual está voltado para o dia a dia desse meu aluno, automaticamente eu vou ter mais interesse desses alunos no seu aprendizado. Os materiais procedimentos didáticos seriam livros, jornais, aparelhos eletrônicos ou até mesmo uma roda de conversa. Devem servir aos alunos como referência para fazer comparações e análise, corrigir conceitos e estimular os interesses, a participação e a autonomia dos alunos. Ou seja, a gente tem que buscar sempre essa autonomia. A aprendizagem dependerá da maneira como esses recursos serão passados, orientados e aproveitados no máximo, principalmente pelo professor, que é neste, como um outro processo de aprendizagem, o facilitador. Nós, como professores, vamos ser o facilitador desse aprendizado. Nós vamos estar ali só para conduzir, tá bom? A assimilação do assunto em desenvolvimento, a interação pessoal, são resultados fundamentais desses recursos. A interdisciplinaridade, presente e promovida pelos projetos, permite que a visão que constrói... Gente, a gente está rindo da minha cachorrinha, não tem jeito. A visão que constrói do objeto de conhecimento seja multifacetada, possibilitando amplas e variadas interpretações e construção de conceitos enriquecedores pela experiência de vida. Ou seja, vamos lá, lista como dicas que podem ser úteis para uma iniciativa na EJA. Vamos lá. Preserve bastante tempo para explicar a proposta de cada aula. Então, eu vou reservar bastante tempo, eu não preciso ter pressa de explicar, o assunto que eu vou estar abordando. Explicar o que eu quero na EJA, você pode encontrar alunos retornando à escola depois de muito tempo. Então, vai haver uma certa dificuldade de entendimento, tá bom? Então, reserve bastante tempo para explicação. A proposta de cada aula, você tem que ter o seu planejamento e o seu objetivo muito mais focado. Segundo, preocupe-se com procedimentos escolares, ou seja, esta dica complementa o item anterior. Como vários alunos não têm facilidade com esses afazeres, ensine aquele que você julga importante. Então, foca naquilo que realmente você quer buscar, qual o objetivo que você quer dos seus alunos. Prestar atenção no ritmo da turma. Então, eu tenho uma turma grande, com variação de alunos. Então, eu preciso prestar atenção nesse ritmo. Pode ser uma turma com ritmo acelerado, pode ser uma turma com ritmo mais lento. Mas, com certeza, eu vou ter um aluno ali mais agitadinho, que vai fazer o trabalho mais rápido. Um que vai ser mais vagaroso. Então, eu tenho que estar atenta sobre isso, tá? Então, prepare para alunos mais rápidos, como foi o que eu falei. Se eu tenho um aluno que ele faz o trabalho rápido, que ele pensa rápido, que
o movimento dele é mais rápido que os outros, eu preciso estar ali, ó, injetando mais conhecimento para esse aluno, fazendo com que ele pesquise, que ele fique interessado, que ele seja, de repente, o veículo para os outros caminharem junto com ele, tá? Cuidado com a infantilidade. Eu não posso, de maneira nenhuma, infantilizar a minha aula, só porque eu estou lidando com jovens e adultos. De maneira nenhuma. O meu vocabulário tem que ser com ele, de acordo com aquilo que eu estou dando, de maneira correta. Entendeu? Então, a nossa aula termina aqui, nosso segundo dia de aula, né? Volto com vocês na nossa terceira aula. E, mais uma vez, um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Beijão.